A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se em Gênesis, capítulo 39, verso 2. Diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A história de José, na minha opinião, é uma das histórias, dentre as diversas histórias que relatadas na palavra de Deus, na Bíblia, é uma das histórias mais bonitas que a Bíblia narra. Uma história de luta, de superação, uma história de fé, uma história de bênção de Deus sobre a vida de um homem. Onde nos mostra que quando Deus tem um propósito específico na vida de alguém, nada vai poder segurar, frear as mãos de Deus para que esse objetivo se concretize. José tem uma história difícil. Nada foi fácil para José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que tinham muita inveja e muito ciúme dele em relação ao pai. É certo que o pai, por ele ser filho já da velhice, o pai dava um carinho todo especial a José, e isso causava um certo ciúme nos irmãos. E os irmãos viram a oportunidade de se desfazer de José. A intenção inicial era acabar com a vida de José, mas eles resolveram vender. Tudo porque José teve um sonho. Tudo porque Deus deu um sonho a José, dizendo que todos se ajoelhariam diante dele, seus irmãos, seu pai e sua mãe. Esse sonho foi Deus que deu para José. Deus já estava sinalizando o que iria acontecer na frente. Deus mostrando que no futuro iria ter uma fome sem precedentes. E José seria aquele que faria com que todos que tivessem fome fossem buscar com ele a comida para comer. Que isso vai acontecer lá na frente. Mas José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Imagina você, o que ele sentia, ser jogado num poço, ser vendido como escravo. E ele foi comprado por Potifar, que era o comandante da guarda egípcia, era o oficial de Faraó. Potifar comprou. E José, como escravo, dentro do lar de Potifar, trabalhando, Potifar via que tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele fazia prosperava. Não tinha nada que José não colocasse as mãos e aquilo não prosperasse. E a partir daí, ele saiu da situação de escravo e foi para a situação colocado como mordomo dentro da casa de Potifar. Olha a ascensão dele. E como mordomo, Potifar não tinha mais controle de quase nada. Tudo estava sob o controle, a organização, a administração de José. E a casa de Potifar, os campos de Potifar, tudo prosperava. Tudo prosperava. Como escravo, José prosperava. Como mordomo, José prosperava. E você observa que é um ciclo. De escravo, ele subiu para mordomo. Mas no meio do caminho, a esposa de Potifar, uma mulher com características de infidelidade, assediou José. José era um homem temente a Deus. Era um homem de princípios. Era um homem que buscava a presença do Senhor. E essa mulher queria adulterar com ele. E ele se colocou numa posição firme, dizendo que não iria fazer aquilo. Aquilo significaria pecar contra Deus e pecar contra o seu Senhor. E a partir daí, a mulher criou
tantas coisas para envolvê-lo, e numa dessas ele fugiu. E ela, não contente, que não estava logrando êxito no seu intento, ela simplesmente mentiu, dizendo que ele estava assediando. E contou tudo isso para o seu marido quando chegou. E ele foi colocado, José foi colocado no cárcere. Seu marido, muito irado, o colocou no cárcere. Então veja, ele, escravo, mordomo, estava numa situação equilibrada, tudo prosperando, agora ele vai para o cárcere. E lá no cárcere, ele passou a ser o auxiliar do carcereiro. E tudo dentro do cárcere, onde estavam os presos de Potifar, tudo que estava sendo feito naquele local também prosperou. O tema para a nossa reflexão hoje é os ciclos da vida. José em tudo prosperou. Ele saiu de escravo para mordomo, para auxiliar de carcereiro. E quando nós lemos outros capítulos do livro de Gênesis, lá na frente nós vamos ver que ele foi colocado como um grande governador, como um grande primeiro-ministro do Egito, onde o Egito prosperou. Por quê? Em cada ciclo da vida dele, ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre foi temente ao Senhor. Ele nunca abandonou a presença de Deus por conta das dificuldades que aquele ciclo da vida estava proporcionando para ele. E em todos eles, ele prosperou. Por quê? Porque Deus estava com José. Deus sustentou a vida de José. José era escravo? Deus estava com ele, ele prosperou. José foi mordomo? Sim. Deus estava com ele, ele prosperou. José foi auxiliar do carcereiro? Sim, e lá também ele prosperou. José foi o primeiro-ministro, o grande administrador, governador do Egito? Sim, e Deus esteve com ele naquele ciclo da sua vida. O que eu quero passar para você, independente da circunstância que esteja passando, independente do ciclo da sua vida, uma coisa eu lhe garanto: se você for fiel a Deus, buscar a presença dEle, querer sentir no seu coração a necessidade de estar perto de Deus, independente da circunstância, Deus vai estar com você. E todo o ciclo vai passar. Se você está vivendo um momento, entre aspas, de escravo na sua vida, momento de luta, momento de perseguição, momento de dificuldade, esse ciclo vai passar, porque Deus vai fazer você prosperar. Você já alcançou algo magnífico na sua vida, onde você está sendo honrado profissionalmente, emocionalmente, financeiramente, está numa vida estável. Se você temer a Deus, Deus vai fazer você prosperar mais e mais aonde você está. Ah, você teve uma queda, aconteceu uma queda, agora você está, entre aspas, na situação de auxiliar de carcereiro. Deus vai estar com você nessa situação e você vai prosperar. E você vai chegar a ser o governador do Egito, entre aspas, alcançando o objetivo maior que Deus tem. Deus tem motivos e objetivos em nossas vidas, para que o nome dele seja exaltado. Todo esse ciclo na vida de José, o Senhor foi exaltado. O contexto final de tudo isso foi vidas abençoadas, vidas que estavam com fome, inclusive os seus familiares, porque para o seu pai e sua mãe ele estava morto. E um dia eles vão se reencontrar. E os seus irmãos falarão a verdade sobre tudo o que aconteceu. E ele não vai virar as costas. Ele vai recebê-los com amor e carinho, perdoando o que eles fizeram. E tudo aquele sonho que Deus deu, onde todos iriam estar ajoelhados diante dele, onde ele seria aquele que saciaria a fome, isso lá na frente vai acontecer. Por quê? Porque tudo que Deus planeja, quando Deus tem um propósito, Ele tem um propósito na sua vida e vai se cumprir, independente dos ciclos de escravo, mordomo, auxiliar de carcereiro e governador, independente. Você vai passar por tudo isso. A maturidade vai acontecer. Os locais onde você estiver serão abençoados e prósperos. Foi o que aconteceu com a casa de Potifar enquanto José ali esteve. Mas, no final, o objetivo do Senhor será cumprido. Então, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte,
Independente da circunstância que você está passando, creia somente. Creia que o Senhor está contigo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Deus tem pensamentos muito mais altos do que os nossos. Ele sabe até onde nós podemos ir, a carga que podemos carregar. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus professor, Ele é um Deus didático. E esses ciclos das nossas vidas servem para que Ele nos ensine, para que Ele nos fortaleça, para que Ele mostre a cada um de nós quem é Deus. Ele coloca o improvável escravo para ser um governador. Se você está se achando pequeno demais, diante de Deus, ok. Você é pequeno como eu sou também, como nós somos. Mas não se desvalorize, porque o mesmo Deus que fez a obra na vida de José, tirando ele da situação de escravo para governador, honrando a vida de José, é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida e vai fazer na sua vida se você crer. Se você crer que Jesus Cristo é capaz de transformar a sua vida e a sua história, e você entregar a sua vida a Ele, pode ter certeza que o objetivo, a vitória final, chegará. E no caminho até a vitória, pessoas serão impactadas, abençoadas por meio da sua vida. Que os ciclos da vida não te impeçam de adorar a Deus. Que os ciclos da vida não te impeçam de reconhecer que existe um Deus que tem o controle de tudo, sabe de todas as coisas, o que Ele quer, o meu coração e o seu coração, o que Ele quer é a dependência dEle, sabendo que tudo que nós temos, tudo que somos e tudo que faremos, é Ele que nos dá a oportunidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja vitorioso, que você tenha dias de vitória na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.